O diplomata e assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, afirmou que o Brasil precisa se preparar para o pior diante da escalada do conflito no Oriente Médio, que envolve ataques entre Estados Unidos, Israel e Irã. Sim, o Brasil acompanha com atenção, afinal, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não é confiável. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Dai, devo preparar meu bunker? Deve, Sofia. De acordo com Celso Amorim, devemos nos preparar para o final. Mas também não é assim, tá? O Celso Amorim, ele faz uma análise importante, uma análise pragmática do conflito. No entanto, eu acredito que o Celso Amorim ele esteja preocupado com a área humana do conflito e como o Brasil ele pode se sair diante do que possa acontecer. Inclusive, se essa escalada vier continuar na América do Sul, como a gente já viu acontecendo com a Venezuela. Não dá para ignorar que o Donald Trump, né, mandou, né, aceitou um acordo ali para a invasão da Venezuela, para a retirada de um líder do país, e que esse líder está sequestrado e preso nos Estados Unidos neste momento, que é o Maduro. Dito isso, eu vou te pedir para trazer a fala, né, a matéria que vai trazer a fala do Celso Amorim, porque o Lula se mantém muito preocupado, e a análise feita no Planalto é que Lula está preocupado com o que acontece ao redor do mundo. Mas no finalzinho vai ter uma surpresa, tá? Porque o SBT está analisando que tem pontos positivos com a guerra. Conforme milhares de novas empresas, fábricas, laboratórios estão sendo construídos no país, nós conseguimos adicionar 70 mil novos empregos na construção num período muito curto. Eles estão cada vez mais... Não é essa a fala de Trump. Essa aí foi a fala de Trump logo após, né, para justificar o bombardeio americano. É um outro que a gente vai trazer que o Itamaraty, analista, se posicionou diante do ataque ao Irã, que deixou 555 mortos e mais de 700 feridos. O Brasil, Itamaraty, se posicionou condenando os ataques ao Irã e defendendo negociações de paz. Vamos então para Brasília agora conversar com o repórter Rodrigo Vicente. Boa tarde, Rodrigo. Também muito bem-vindo ao Gazeta News. O assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, se manifestou hoje dizendo que o conflito pode se alastrar pelo Oriente Médio. Como é que foi essa divulgação? Oi, Fernanda. Muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Gazeta News. É um prazer estar nessa estreia com você, nessa nova fase da TV Gazeta também. Pois é, o embaixador disse mais cedo que nós devemos nos preparar para o pior, né? E que isso significa o quê? Uma escalada sem precedentes na região, já que o Irã financia aí vários grupos radicais da região e que, portanto, poderia o conflito, claro, se alastrar com muita rapidez. O embaixador acrescentou que vai falar hoje ainda com o presidente Lula por telefone, ele está no Rio de Janeiro. O presidente Lula está aqui em Brasília, que os dois ainda não haviam conversado sobre. Bem, no final de semana, o Brasil também emitiu duas notas, né? Manteve a posição do Itamaraty, a tradição do Itamaraty, disse que o diálogo entre os envolvidos é o único caminho para a paz e que, além de prestar solidariedade, pediu às partes que respeitem, claro, o direito internacional. Disse também que todas as embaixadas do Brasil na região estão acompanhando muito detalhadamente as ações militares, esses desdobramentos das ações e, além disso, tem aí o embaixador do Brasil em Teherã conversado com a comunidade brasileira para trazer informações. Mais cedo, a gente acompanhou um pouquinho aqui também a coletiva do embaixador do Irã no Brasil. Ele fez um agradecimento ao Brasil, classificou a posição brasileira como uma
ação valorosa, nas palavras dele. Segundo ele, a crítica do Brasil demonstra respeito à soberania, à integridade territorial e aos direitos humanos. Ele disse que a postura do governo brasileiro ao condenar os ataques de Brasil e Israel trazem aí uma postura de respeito ao direito internacional e à integridade dos territórios. Fernanda, eu volto aí com você ao estúdio. Pois é, Sofia, ou seja, né, foi uma fala diplomática, foi uma fala necessária e foi uma fala assim, numa linha muito tranquila, né, muito, olha, nós estamos atentos ao que está acontecendo, ou seja, você não precisa se preocupar, a gente não precisa do bunker agora, ainda, Sofia, ainda, tá? Porque a gente tem outras coisas aí que cercam esse processo de escalada da violência na região. Vou te pedir para trazer uma outra matéria do SBT, porque o SBT analisa como, inclusive, de forma positiva essa escalada, porque os barris de petróleo estão subindo, isso pode ser bom para o Brasil. Olha só. O conflito no Oriente Médio entre Estados Unidos, Israel e Irã já começa a refletir também nos mercados globais. O preço do petróleo registrou alta expressiva nas últimas horas, em meio ao temor de interrupções no abastecimento, principalmente no Estreito de Hormuz, rota estratégica pela qual passa grande parte do petróleo e gás mundial. Ao mesmo tempo, as bolsas de valores abriram no vermelho, com os investidores buscando ativos mais seguros diante da incerteza geopolítica. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, falou agora há pouquinho aqui em São Paulo sobre os possíveis impactos econômicos da escalada de conflitos no Oriente Médio para a economia brasileira. Para ele, a atenção deve se voltar para a cotação do barril de petróleo e o Brasil até pode se beneficiar, num primeiro momento, na sua posição exportadora. Vamos ver um trechinho da palavra do secretário. Cedo ainda para entender o que está acontecendo, está um pouco dinâmico, né, o noticiário, mas olhando friamente por enquanto, né, então se o barril do petróleo ficar oscilando aí entre 75 e 85 dólares, não me parece ser um cenário catastrófico ou muito complicado para o Brasil. Primeiro porque o Brasil tem uma posição exportadora importante e a principal item da nossa pauta exportadora é petróleo atualmente, então, do ponto de vista de balança comercial, a gente tem um efeito positivo. Nesse patamar, na minha modesta opinião, de pronto, a pressão inflacionária que ele gera, ela é relativa, uma vez que a gente também está vivenciando uma apreciação cambial significativa. Então, esses movimentos, acho que, claro, talvez você não se beneficie como poderia se beneficiar num cenário de desinflação que estava acontecendo em função da apreciação cambial muito forte, mas não acredito numa pressão muito relevante no primeiro momento. Claro que isso aqui, pensando num cenário de uma tensão e de uma incerteza até certo ponto controlável, não pensando aí num cenário de barril acima de 100 dólares, que aí começa ali, de fato, a ter uma pressão maior do ponto de vista inflacionário e gera outras repercussões. Nesse patamar, como eu mencionei ali, oscilando até uns 85 dólares, estabilizando aí por esse patamar, também traz efeitos positivos do ponto de vista fiscal. Não tenho como não dizer isso. Então, não vejo... Eu vejo... Claro que é sempre ruim um cenário como esse, né? Ninguém tem efeitos no crescimento global, tem repercussões indiretas. Mas o Brasil está bem posicionado, então não vejo mais fatores positivos para o Brasil num cenário controlável desse do que negativo. Vamos seguir falando sobre os reflexos na economia. Meu Deus, Sofia! A gente está falando de mortes, de possíveis, né, mortes. E isso aí é só o capitalismo, sabe? É só puramente apenas o capitalismo. Tem duas coisas que a gente precisa pontuar. Não existe, eu gostei do Insanidade que falou, o cenário poliana, né? Para quem não conhece, poliana tem um jogo do contente. Você, na pior dos cenários, você ainda pensa coisas positivas. Só que esse jogo do contente não serve para o cenário que a gente está vivendo, que é uma possível guerra, né? Um conflito
que aí vão envolver pelo menos de 3 a 4 países. E sim, dentre esses países, a gente tem países que lidam e trabalham diretamente com a exportação e importação de petróleo. A gente já tem, os Estados Unidos já tem acesso ali a alguns países que já fazem, né, já trabalha com a exportação com esses países. Então, certamente não vai ser tão difícil para os Estados Unidos tirar petróleo, continuar tirando petróleo da Arábia Saudita. Mas ele vai ter um grande problema, que é o escoamento do Golfo até chegar, né, em outro local, para ele conseguir tirar os barris de petróleo. Então, não vai ser uma vida fácil para os Estados Unidos se esse conflito continuar. E isso pode respingar, sim, Sophie, no mundo inteiro. É o primeiro ponto, com mortes e com a incerteza, a instabilidade. A gente não pode achar minimamente aceitável e falar de cenário controlado quando pessoas estão morrendo, seja na nossa esquina, seja do outro lado do país, do mundo. A gente precisa parar com isso. É um pensamento utilitarista, um pensamento puramente capitalista. Então, eu não consigo ver benefícios, ainda que o Brasil financeiramente seja positivo para o Brasil vender barris de petróleo com valor mais alto. Não tem como pensar em cenário positivo, Sofia. Que absurdo, né? É um completo absurdo, mas eu diria esperado. É o tipo de absurdo que eu esperaria ouvir, sinceramente. Porque a gente vive num sistema político-econômico que transformou o que deveria ser o meio em um fim em si próprio, né? Que é a economia. A economia, ela é, sem dúvida, importantíssima, mas importantíssima como um meio para atingir o bem-estar da população. Só que o que a gente vê é que no nosso sistema político-econômico ela se tornou um fim em si mesma. A economia tem que estar bem, por quê? Porque esses numerozinhos mágicos aqui tem que continuar subindo. Se a gente tiver que destruir o que a própria população para fazer esses numerozinhos subirem, que destrua. Então você vê essa discussão muito forte, por exemplo, quando a gente vai falar da escala 6x1. Ai, porque, meu Deus, isso vai destruir a economia. Escuta, para que você quer uma economia forte? Para dar bem-estar para a população. Se a população não vai ter bem-estar para fazer a economia ficar forte, qual o sentido? Então, quando você começa esse tipo de discussão, não, porque a guerra pode ser boa para a economia nesse sentido, pau no cu da economia. Dane-se a economia, tem gente morrendo, caralho. O que interessa ter uma economia boa nesse sentido? Agora, isso passa também por a gente estar falando de iranianos, né, que são muito fáceis de desumanizar. Que a gente já tem aí décadas de propaganda estadunidense convencendo a gente que aqueles árabes lá são tudo gente ruim, né? Desde do 11 de setembro, que a gente tem uma propaganda transformando as pessoas que vivem no Oriente Médio, com exceção de Israel, em vilões automaticamente. Então, não. Se é iraniano que tem que morrer, o iraniano nem a gente. Nem a gente. Que é uma coisa terrível, terrível. E isso não é dizer que, não, a Sofia é fã de Ayatollah. Gente, eu não sei se eu me daria muito bem, eu como mulher trans, não sei se me daria muito bem no Irã, não. Não estou passando pano para as coisas que acontecem por lá. É só ver o que a polícia dos costumes faz com as próprias mulheres iranianas, etc. Não estou passando pano, não. Eu só estou dizendo que, inclusive, até para as pessoas que são oprimidas no Irã, você começar a bombardear o Irã não vai ajudar. Sabe? Isso é uma lógica que as pessoas têm que, às vezes, que eu não entendo. Não, porque as pessoas daquele país estão sendo oprimidas. Tá, e me diga, agora que elas estão mortas por causa das bombas que foram lançadas lá, elas estão menos oprimidas? Como que você ajudou jogando bomba lá, o caralho? Mas, enfim. É isso daí, ficamos por aqui. Desculpa, pistolei. Pessoal que está assistindo ao vivo, já voltamos com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.